Marcos capítulo 4, se vocês puderem projetar aqui, por favor, versículo 35, nós vamos ler, a partir do versículo 35. Se você não está com a sua Bíblia, pode olhar aqui à frente. 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento. Um parênteses aqui, esse grande temporal de ventos é grande mesmo, viu, irmãos? Pensa num furacão, não pensa numa coisa suave não, aqui o negócio é forte. Quando você entende bem aquilo que está sendo dito aqui, quando você pesquisa essa palavra, grande temporal, é algo assim, extremamente violento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, e o barco quase virando, e a onda batendo, e Jesus dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Incluindo Jesus, pereçamos todos nós aqui? E ele, despertando com calma, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que história, hein? Que história da Bíblia Sagrada. E que história verídica para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu vou falar hoje? Daquilo que foi considerado o mal do século. O mal do século. Junto com a depressão, a ansiedade foi considerada pelos especialistas, pela medicina, como o mal do século. Sabe qual que é a definição médica, psiquiátrica, para a ansiedade? Olha que coisa interessante. Estado psíquico de apreensão ou medo, devido à antecipação de uma situação desagradável. Estado de medo, de pressão, de apreensão, devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhada de sintomas somáticos de tensão. Os discípulos estavam com medo. Você já sentiu medo? Que pergunta mais básica para os dias de hoje. Quem não sente medo? Quem não sente medo diante das opressões que se levantam? Quem não sente medo diante das notícias que não param de chegar, e muitas delas, quantas vezes, negativas? Nós sentimos medo. Em outras palavras, ansiedade seria a tentativa de viver um outro tempo que não seja o agora. Ansiedade é a tentativa de você tentar viver outro tempo, principalmente o futuro, e não viver o agora. Aí sabe qual que é o resultado? Nós não conseguimos. Você tentar viver o futuro é impossível, porque nós realmente não sabemos
o que vai nos acontecer sempre, nos próximos minutos. Sempre. Nós temos uma expectativa, mas nós nunca saberemos. E não sabemos. Só o Senhor sabe. Então a ansiedade, segundo os médicos, segundo os especialistas, os profissionais, é você tentar viver outro tempo agora. É olhar para o futuro e tentar trazer ele agora aqui. O nome disso é ansiedade. Aí, quando você mistura isso com a sensação de medo, acontece essa soma de pressões, e aí aparece aquele nome tão famoso e tão conhecido hoje que até as crianças eu acho que já tem na ponta da língua, de tanto que nós ouvimos falar. Doenças psicossomáticas. Sabe o que é isso? Soma de ansiedade. Soma de pressão. Ansiedade é excesso de amanhã no presente. Excesso de amanhã no presente. Você olha para o futuro, você sente medo, você não se conforma com o que o futuro às vezes está se apresentando para você. Você sente medo, você soma tudo isso e fala: eu preciso fazer alguma coisa agora, eu preciso viver isso agora, eu tenho que reagir agora, e você não consegue. Isso tudo soma pressão, e hoje a sociedade, a maioria das pessoas estão adoecidas por causa dessas doenças. É difícil você encontrar, e se eu não falei isso, mas se eu perguntar aqui hoje, quem está vivendo isso, ou alguém da sua família está vivendo, eu vou atingir todas as pessoas e todos vão levantar as mãos. Todos, nós vamos levantar as mãos. É o mal do século. Só que a grande notícia para essa noite é que a palavra nos dá algumas dicas para nós conseguirmos combater esse mal de alguma forma, e nós temos uma condição de vida melhor, segundo a palavra de Deus. E esse texto é sensacional para aprendermos o que a Bíblia diz. Primeiro que a palavra diz em Filipenses 4:6, olha como a Bíblia é algo apaixonante para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos, a Bíblia diz. Aí alguém vai dizer para a Bíblia: mas viu, você está pedindo para me fazer isso, é uma coisa, eu consegui é outra, eu estou vivendo um estágio de ansiedade. E talvez outros vão dizer o seguinte: eu não sei se eu tenho ansiedade, eu tenho um negócio meio estranho às vezes, mas não sei se é ansiedade. Bom, dá para a gente fazer um teste. Pergunta para você mesmo: você cobra demais de si, aumentando o seu nível de exigência para ser feliz? Responde para você aí. Você se cobra muito e toda hora você aumenta, você consegue alguma coisa e você fica insatisfeito. Mas não é aquela insatisfação de dá para conseguir mais, dá para trabalhar mais, dá para vencer mais. Não é esse tipo. Quem dera estivesse falando daquela ansiedade, que aquela ansiedade é assim, principalmente para os mais jovens, né? Marcou um encontro com aquela pessoa amada que você está orando há tanto tempo para ir lá comer um lanche. Você está orando e consagrando e parece que Jeová respondeu na causa. Aí você daqui a pouco vai se encontrar com ela daqui 2 horas e vocês vão conversar e depois talvez vão se encontrar com os pais. Sabe esse tipo de ansiedade que nós mais velhos já vivemos? Aquela ansiedade que eu me lembro um dia que a mãe da Mel, a Mel vindo à igreja, nós começamos a namorar, né? A Mel, a minha esposa, se alguém não conhece, mas nós começamos a namorar, aí de repente a mãe dela para o carro assim, na porta lá da minha casa, depois de um culto, e fala assim: viu, o pai dela está esperando você para conversar. Quem dera toda a ansiedade, eu vivi isso, irmão. Que coisa maravilhosa essa sensação. Viu, o pai dela está esperando lá para conversar. Aí você chegar no dia e falta 1 hora para você chegar. Quem dera fosse essa ansiedade, né? Que nós estamos falando. Ou a ansiedade para as noivas. Uau! Quando vão se casar, né? E o marido está lá na ponta do altar, todo bonitão. Lembra, Bruno? Aquele negócio, aquela gravatona e uau!
Aí começa pá, 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 pá. Sabe, quem dera fazer essa ansiedade, aí você já está pálido. Essas são ansiedades gostosas da vida, né? Alguma decisão importante que se toma, ou um pai que está esperando na sala de espera para a mãe, ou para sua esposa que está tendo filho, ou você está indo na madrugada em casa, sua esposa está no hospital e de repente toca aquele telefone, aí você atende e fala assim, viu? A sua filha nasceu. Aí você pega um carro e meu! Aí você chega no hospital e ela tá... E ela vai chorar durante um ano dessa forma. E você vai passar um ano vivendo isso, mas depois você vai glorificar Jesus. Quem dera que nós estivéssemos falando dessas ansiedades, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma doença. De uma doença que tem consumido as pessoas e que tem que ser assunto na igreja. Tem que ser assunto na igreja porque muito disso pode ser combatido espiritualmente por nós, por você, por mim, pela igreja do Senhor, amém? Você cobra demais? Você se cobra muito para ser feliz? Isso é um indício. Nunca está satisfeito, nunca consegue ter um momento de realização, porque sempre que realiza, já reclama do que não realizou. Sempre assim, futuro, futuro, futuro. Você cobra demais dos outros. Olha outro teste. Você cobra demais dos outros, condicionando a sua felicidade à adaptação das pessoas, conforme seu critério. Tipo assim, ó, seja o que eu quero, porque se você não for o que eu quero, eu não sou feliz. Você cobra o tempo inteiro dos outros, de tudo que está em sua volta. Isso pode ser um indício de ansiedade, porque você nunca vai conseguir moldar o mundo ao seu padrão. Você vai ter que aprender a se adaptar ao mundo em qual você vive, no trabalho do qual você vive, das situações e da crise que tanto se fala, nós temos que o tempo inteiro se adaptar. Você, por exemplo, não sabe se comunicar direito? Tem dificuldade de se comunicar com as pessoas? Seja qual dificuldade for, pode ser um indício de ansiedade. Você, por exemplo, não consegue se decidir em nada. Para você é um martírio sair de casa para vir para o culto, porque você despejou seu guarda-roupa inteiro na cama e você não conseguiu escolher a roupa. Você não sabe se você vai estudar isso, aquilo, se você se decide por esse, por aquele. Não consegue se decidir. Só que eu não estou falando de uma dúvida e você resolve. Eu estou falando de algo assim, não consegue. E quando não consegue decidir, para. Aí começa para e não termina. Isso pode ser por causa de ansiedade. Você, por exemplo, sofre de angústia o tempo todo, síndrome do pânico, desejo suicida, anorexia, bulimia. Tudo isso que eu estou dizendo não é do pastor, irmãos. Isso aqui é dados da medicina. É isso que se pergunta para uma pessoa para saber se ela vive esse mal. A Mel, por exemplo, tem um testemunho de vida muito forte. Eu conheci a Mel com 15 anos, mas com 12, 13 anos ela já teve tudo isso aqui. Anorexia, princípio de bulimia, já tentou tirar a vida. Com 15 anos, quando ela veio para a casa do Senhor, ela já estava restaurada, mas ela lembra-se muito de situações assim, que quando ela era pequena e ela pegava a van para ir para a escola, as pessoas chamavam ela de gordinha. Porque hoje nós já conhecemos por um nome, bullying. Sim? Ela sofreu isso. E com 12 anos, ela chegou ao ponto de quase tirar a vida. Ansiedade. Você tem baixa autoestima, tipo, você acha que você não vai conseguir o tempo inteiro? Você nem começa porque fala, não, eu não consigo. Não, mas tenta lá, não, eu não consigo. Baixa autoestima, oscilação de personalidade. Num estágio muito rápido, muda a personalidade.
Aí um dia normal, aí outro dia de novo, aí nós não nos percebemos, e quando vemos, nós já estamos envolvidos nesse mar de ansiedade e não conseguimos sair. Olha o que eu estou falando. Eu muitas vezes vivi assim. Me lembro há 12, mais ou menos 2 anos depois de eu ter me convertido ao Senhor, de eu estar no banheiro da minha casa, e eu comecei a sentir um pânico horrível. Do que você tinha medo, pastor? Medo de estar doente. Mas o que sintoma você tinha? Nenhum. Mas eu tinha medo de estar doente. Eu me lembro de situações assim no banheiro de casa, de eu me agachar assim, ó, e ficar com medo. Eu me lembro desse pastor aqui, que eu chegava no pastor e pedi: pastor Ademir, faz uma oração por mim. Por quê? Mas o que está acontecendo? Não, pastor, toda hora eu acho que eu estou doente, toda hora o posto de saúde, todo mundo me conhece. Aí o pastor Ademir foi lá e colocou a mão na minha testa para orar. Você nem lembra disso, mas ele colocou a mão na minha testa para orar. Eu falei assim: nossa, parece que você está meio quente. É a mesma coisa de dizer assim, viu? Morreu. Mas com toda a experiência do pastor Ademir na época, ele colocou as mãos na minha cabeça: ó, cuida disso aí, rapaz, parece que está meio quente. Isso aí já era um negócio assim, absurdo. Eu hoje, quando vejo uma pessoa passar por um problema como esse, talvez não seja o seu caso, né? Talvez você fale assim: falta do que fazer. Outros vão dizer assim: ah, isso é bobeira, não tem tempo para isso não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não digo isso, porque eu já experimentei o que é você querer vencer uma coisa e você não consegue. Aí você fica com uma ardência nos olhos 3 dias e não sara. Pode ser um cisco, mas para você, meu irmão, você está ficando cego. E não passa. Sabe qual é o nome disso? Doença psicossomática, ansiedade. Sabe que época eu fiquei assim na minha vida? Quando eu fiquei 2 anos desempregado. Geralmente é acarretado por algum constrangimento, pastor, algum mal, alguma coisa que te assolou, alguma perda significativa. Não despreze. E nunca, meu irmão, olhe para alguém que está passando por uma situação como essa e julgue, aponte, condene. Nunca faça isso. Porque isso é uma doença, isso é sério. Só que a palavra de Deus tem um remédio para nós. Eu ainda não cheguei no remédio, amém? Olha outra coisa interessante, e eu entro na receita da palavra. Geralmente uma pessoa que sofre deste mal, ela fala tudo que vem na mente. Ela descarrega, se for preciso, blá, 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 o que ela pensa de você ou do que aconteceu. Só que se você dirigir uma palavra crítica para essa pessoa quando ela está nesse estágio, automaticamente essa pessoa não aceita ouvir nada que seja contra o que ela pensa. A pessoa é autocrítica, mas ela não consegue ouvir aonde ela está errando. Isso é um sintoma que eu também vivi. Não, mas vocês não sabem, viu? Você tem que parar com esse negócio de todo dia ir lá no posto de saúde, perguntar se você está doente, de querer fazer exame, viu? Aí você responde assim: viu, mas você não sabe o que você está falando, eu sei o que eu estou sentindo, ó, aqui, ó, está palpitando, ó. É assim que nós ficamos. É assim que nós ficamos. Você começa a tentar ouvir tua respiração. Aí, ó, tem uma respirada diferente. Meu irmão, isso existe, viu? Isso é sério. Isso é sério. E isso chama-se ansiedade. Bom, chega de falar de coisa ruim. Vamos falar agora da receita na palavra. Porque o primeiro versículo 36, coloca para mim, por favor, Lucas. Verso 36 da sua Bíblia Sagrada. Enquanto ele vai colocando ali, percebe que Jesus diz: vamos atravessar para outra parte. Outra parte do quê?
daquele que foi conhecido como o Mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago. Nunca fui lá ainda, mas um dia vamos ter esse prazer de estar pisando nessa terra. O Durva e a Tatiana vai ter o prazer esse ano de ir lá no Mar da Galileia. Oh glória, já testemunhou aqui, Deus abençoe a vida dele. Estarão conhecendo pessoalmente Israel. Eles vão poder dizer melhor, mas a gente consegue dar uma pesquisada, vai no Google, dá uma viajada ali por cima. Na verdade é um grande lago de 21 quilômetros de comprimento, 9 quilômetros de largura e 46 metros de profundidade. E Jesus disse, coloca para mim Lucas, verso 36, Marcos 4, verso 36, está aí. Despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco Jesus, e outros barcos o seguiam. Olha que interessante. Outros barcos seguiram. Então não saiu só o barco dos discípulos de Jesus, mas outros barcos seguiram. É o que está escrito na palavra. Só que o que aconteceu? Chega um determinado momento da história, o que aconteceu com esses barcos que seguiram Jesus? A Bíblia não conta. Não fala a respeito da hora da tempestade, não fala se eles chegaram até o outro lado da margem, não fala se eles tiveram a mesma sorte que os que estavam com Jesus, porque no momento que estavam com Jesus o barco quase virava, não sei se o barco deles virou ou não virou. O que eu posso aprender com esses outros barcos que a Bíblia não fala nada deles? É que a história só é contada quando Jesus está no barco. A história é contada a partir do barco onde tem Jesus. E Jesus precisa estar no teu barco. Não só no domingo de culto, mas em todas as áreas da sua vida. A história é contada a partir do barco que tem Jesus. No barco que tem Jesus existe livramento. No barco que tem Jesus tem uma história sendo contada. Uma história de um homem que dá ordem para o mar e manda o mar ficar quieto. Como vencer a ansiedade? Começa vencendo ela colocando Jesus no seu barco. E você vai entender por que ele tem que estar dentro do barco. Mas a história é contada somente no barco que Jesus está. O que aconteceu com os outros barcos, você pode usar a sua imaginação. Eu não consigo enxergar outra coisa que não seja um final trágico. Por isso que nós precisamos estar com Jesus no barco. O que é um final trágico? O final trágico é nós encerrarmos a vida sem Jesus no barco. O final trágico não é nós ficarmos doentes. O final trágico não é nós perdermos o emprego. Isso pode acontecer. O final trágico não é acontecer os problemas da vida, a crise nos atingir também. Não. O final trágico é nós chegarmos ao final do percurso sem Jesus no barco. Amém? A história é contada quando Jesus está no barco. Se Jesus não está no teu barco, você não está participando da história de Deus. Precisa colocar Jesus no barco. Amém? Vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não falo isso aqui, irmão. Faz muito tempo. Não briguem comigo. Não briguem comigo. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você profetizasse essa palavra. Profetiza essa palavra. Diga assim, ó. A história é contada com Jesus no barco. Pode falar. É contada com Jesus no barco. Jesus está no seu barco? Pergunta para mim. Jesus está? Tá. Tá sim. Tá, porque todos os dias eu faço essa pergunta ao acordar. Senhor, caminha comigo. O Senhor está aqui? O Senhor está nessa situação? O Senhor está no meio dessa situação desastrosa? E é assim que você deve fazer todas as manhãs. Senhor Jesus, já subi no barco. Vamos junto, porque pode ter tempestade no caminho, amém? Jesus precisa estar no teu barco, não esqueça disso, tá bom? Em nome de Jesus. E versículo 38. Depois que se levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. Quem estava deitado na polpa daquele barco? O homem Deus e o Deus homem.
Se um dia te perguntarem quem é Jesus, você diga: é o homem Deus e o Deus homem. É o 100% Deus e 100% homem. Ele é 100% homem porque teve que passar na terra e sofrer toda a dor que o homem sofre, para ir para aquela cruz e sangrar como o homem sangra, como segundo Adão entre nós. Mas ele também é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, que estava na glória e desceu na terra, caminhou entre nós e hoje te salvou, meu irmão, te deu vida e vida eterna. Quem está sentado, deitado, dormindo, descansando naquela polpa? Descansando porque é homem, descansando porque cansa, e homem cansa, porque caminha cansa, porque pregou durante todo aquele dia, por isso ele dorme. Jesus dormia, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus sentia dor. Só que eles se esqueceram que quem estava deitado lá, deitado naquela polpa, naquele travesseiro, não era só o homem, mas era o Deus homem. E essa pergunta foi uma pergunta terrível, porque a ansiedade dos discípulos que levou eles ao pânico, fez com que eles se esquecessem, o medo fez com que eles se esquecessem das palavras de Jesus no início da história. É no momento da tempestade que podemos jogar tudo a perder. O descontrole emocional dos discípulos trouxe apostasia nas palavras. Jesus veio ao mundo justamente porque se importa. A pergunta: Deus não se importa que nós venhamos a morrer? É como se fosse um ar de acusação dizendo assim: viu, diante de tudo que você fez, um ar de cobrança, diante de tudo que você fez, diante de tudo que você fez na minha vida, e agora? O barco vai virar, nós vamos morrer, não te importa, você vai morrer também. Olha a acusação dessas palavras. Quando nós estamos na ansiedade, precisamos tratar a ansiedade, porque na hora da ansiedade é que você acaba com a vida de muita gente, que eu acabo com a vida de muita gente, que se acabam relacionamentos de todo tipo de espécie que você imaginar, de irmão, de pai com filho, filho com pai, de esposo, qualquer relacionamento que você imaginar. A ansiedade pode destruir esse relacionamento, mas com esse amigo que eu tenho, até com esse amigo que você tem, até com Deus, o seu relacionamento com Deus pode acabar em nada por causa da ansiedade. Olha o que a ansiedade fez com esses homens. O pavor, eles chegaram a apontar: não te importa, mal educado. Com Deus não se chega falando como mal educado. Ouviu? Com Deus nós não podemos chegar mal educados. E aí? Eu ordeno, eu determino. Com Deus se chega de joelho, a não ser que Deus seja do seu tamanho, você consiga olhar olho no olho. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, não é um Deus que você consegue olhar olho no olho. Tudo que você sabe de Deus é porque Ele se apresentou para você. Então com Deus se chega de joelho e de mansinho. Independente da situação que você esteja vivendo, do trauma, com todo respeito, eu sei o que é trauma, mas com todo respeito, com Deus se chega assim, prostrado. Não, mas nós temos que ter voz de autoridade com Deus. Que Deus é esse? Que responde a sua autoridade desse tamanho que você é e que eu sou? Esses homens chegam despertando: e aí, não te importa? Aí o homem Deus é que aparece na história. Pode avançar, Lucas? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez grande bonança. Eu fico imaginando a cara daqueles discípulos. Então ele disse: por que sois assim, de tão pouca fé? Por que vocês reagem assim na tempestade? Por que vocês são tão ansiosos? E sabe qual é a resposta para essa pergunta? Porque vocês não confiam em mim, Jesus podia dizer.
Você sabe quando a ansiedade nos domina, irmãos? Lembra o que é ansiedade? Excesso de amanhã no hoje. Excesso de amanhã no hoje. Um amanhã feliz, bonito, lindo, maravilhoso? Não. Um amanhã que você está enxergando destruído. Ansiedade. Sabe o que Jesus está dizendo? A maior cura para qualquer ansiedade: confia em mim. Confia em Jesus, meu irmão. Essa tempestade não vai te derrubar. Essa tempestade não vai te derrubar, eu estou dizendo. Confia em mim, diz o Senhor. Confia em mim. Agora, Jesus não está nem no barco de muitas pessoas. Quanto mais confiar. Aí, olha que coisa interessante. O medo fez com que eles esquecessem das palavras de Jesus no início da história. E vai encerrar aqui. Qual foram as palavras de Jesus no começo dessa história? Presta sua atenção aqui. Quais foram as palavras de Jesus? Jesus deu uma ordem: vamos passar para o outro lado. Por que eles estavam com medo de não passar? Jesus já tinha dito que eles iam passar para o outro lado. Viu? Vamos passar para o outro lado. Ah, aconteceu um problema no meio do caminho, Jesus errou. E aí nós não passamos para o outro lado, nós acabamos morrendo. Isso não acontece. Ele disse que eles passariam para o outro lado. E o medo cegou aqueles homens a certo ponto que eles ficaram: não, nós não vamos passar para o outro lado. Se Jesus falou que vai passar para o outro lado, meu irmão, vai passar para o outro lado. Glória a Deus. Por isso que é bom ter Jesus no barco. Amém? Jesus está no seu barco? Então, meu irmão, confia. Pastor, e aí? Qual que é a receita? Sabe qual é a receita? Ter Jesus no barco. Sabe qual que é a receita? Silenciar o interior muitas vezes. Se a ansiedade já te dominou, sabe o que você tem que fazer muitas vezes? Silenciar o teu coração. Tem gente que sabe o que faz? Talvez tira um pouco do estresse das atividades. Sabia? Não é hora de sobrecarregar de atividades, sobrecarregar de problemas, sobrecarregar de situações. Aí a pessoa está vivendo esse mar de ansiedade e ainda fica pegando o problema dos outros para si. Silencie o coração. Você não é ileso a isso. Você não é blindado. Cuide da ansiedade, irmão. Não se esqueça do que está sendo pregado neste domingo. Nós não somos de ferro, não somos blindados. Cuida da ansiedade, porque a carga que nós carregamos tem limite. Tem limite. Qual é o limite? Qual que é a receita? Confiança. Se Ele disse que nós vamos chegar ao final da tempestade, nós vamos chegar ao final da tempestade. Confia em Jesus. E um testemunho de um casal missionário, para a gente confiar mais ainda no Senhor. Um casal missionário viveu 50 anos em trabalho forçado, pesado, na China. 50 anos. O marido e a mulher passaram a vida trabalhando, na China, lugar de opressão, lugar onde os cristãos são pressionados, de estresse. 50 anos de trabalho missionário, igreja. E depois desses 50 anos de trabalho missionário, eles vão retornar para a sua cidadezinha nos Estados Unidos, de barco. E na hora que eles estão no navio, na verdade, no navio, eles voltam pensando: nossa, eles nos enviaram. E depois de 50 anos de trabalho missionário, nós estamos retornando. Imagina a festa que vai estar preparada para nós. E na hora que o navio foi chegando para atracar, eles olharam assim no porto e viram bandeiras, e viram balões, e viram uma série de coisas, só que eles estavam viajando na terceira classe. Ou seja, iam descer 2 classes antes dele. E na hora que eles chegaram no porto, depois de 50 anos de trabalho na China, chegou a vez deles de descer e a festa tinha acabado. Eles descobriram que a festa, depois de 50 anos de trabalho, não era para eles. E aquilo tomou
uma sensação de decepção muito grande naquele casal. O senhor foi indo embora para casa e disse assim: depois de 50 anos de trabalho, é isso que Deus nos deu de recompensa? Nenhuma recepção foi feita para nós. E na hora que eles chegaram, ele foi indo para a casa dele falando com ela. Aí de repente ele chegou em casa, ele estava com a cabeça quente, estava ansioso. Ele virou para a esposa e disse assim: ó, pergunta para o seu Deus se é essa é a nossa recompensa. Na hora que chegaram a casa destruída, porque tinha passado tempo. Nem casa mais eles tinham direito, depois de 50 anos servindo ao Senhor. Aí ele pegou e virou para a mulher dele e falou assim: viu? Pergunta para o seu Deus se é assim que são recebidos missionários que trabalham 50 anos para o Senhor. Pergunta para ele. E saiu revoltado de casa, pessoal. Saiu bravo. Aí ele saiu e depois ele voltou e com ar de deboche virou para aquela senhora e falou: e aí? Encostou na porta. Falou com o seu Deus se essa é a recompensa depois de tanto trabalho? Aí ela estava mexendo algumas coisas na pia, respirou fundo, olhou para ele com um sorriso e falou: eu perguntei. Aí ele já achou estranho e falou: mas o que ele te disse? Ele falou que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa, meu irmão. Então, as tempestades não podem te destruir, porque o que ainda está reservado para você não se completou, você ainda não chegou em casa. Que isso possa curar em nós toda a ansiedade que essa vida tem se apresentado. Eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus Cristo.